Bom dia a todos e todas. Estamos reunidos para ouvir dois gigantes na área da educação, formação e cultura na sociedade contemporânea. Nosso evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube, através da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. Então, vocês têm a liberdade também de mandar questões, perguntas, né, comentários. Eu serei a mediadora da mesa, e antes de apresentar os nossos convidados, eu me chamo Juliana, sou psicóloga e mestre em psicologia, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande, MS. Atualmente estou como doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação, também pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou integrante do grupo de estudos e pesquisas EduForp, liderado pelo professor Dr. Christian Moleca Muewa, com estudos teóricos na teoria crítica da sociedade, especificamente nos estudos de Adorno, e nas relações étnico e raciais. Membro editorial dos Anais do EduForp, atuei como supervisora de programa dos cursos técnicos e de qualificação profissional do programa Pronatec e Mediatec, ofertado pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, bolsista CAP, CNPq, pelo programa de pós-graduação em educação, nível doutorado, e orientada pelo professor Dr. Christian Moleca Muewa. Pesquiso em minha tese as violências que se manifestam na universidade, com o título Te Incomodo por Ser Eu, Retratos de Violências. Minhas pesquisas estão na área da educação, violência escolar, violência no trabalho e infância, tendo como referencial teórico a teoria crítica da sociedade, com interlocução com a psicanálise, e mãe da Sofia e da Maitê, duas crianças lindas. Agora irei apresentar os nossos ilustres convidados, né, da nossa mesa de hoje. O professor Dr. Christian Moleca Muewa, ele foi investigador visitante no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, realizou uma instância, uma pequena, né, curta duração na Universidade Nacional de La Plata, realizou estudos pós-doutorais na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2017, Núcleo de Estudos e Pesquisa da Educação na Pequena Infância, e na Universidade Federal de Santa Maria. Professor no programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, coordenador e professor no programa de pós-graduação em educação, mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, líder do grupo de pesquisa Formação e Cultura em Sociedade, EduForp, certificado pelo CNPq, gestor do Protocolo de Intenções, número 15/2021, UFMS, celebrado entre a UFMS e o Museu Nacional de Etnologia de Moçambique, membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do campus de Três Lagoas, doutor em Ciências da Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio doutoral na Universidade de Paris, um Panthéon-Sorbonne, mestre em Ciências da Educação, História e Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Letras Português pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor com dedicação exclusiva na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, tem experiência na área de Ciências Humanas, Fundamentos da Educação, atua principalmente nos seguintes temas: teoria crítica e estudos culturais, relações étnico e raciais na infância, educação, formação com interfaces com a cultura, a literatura, a capoeira e outras manifestações culturais de matriz afro-brasileira. Os seus projetos têm sido contemplados na Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, nos editais Pró-Eventos em 2 edições, de 2011, e pelo CNPq, no edital das Ciências Humanas, né, em 2012, e Igualdade de Gênero, em 2012. Agora eu irei apresentar o professor Dr. Alex Sander. Possui graduação em Filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pós-doutorado pela CAPES, no Programa de Pós-Graduação Unimep, no Núcleo de História e Filosofia da Educação, foi coordenadora institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Formação Cultural e Sociedade, GFOX, foi organizador do livro Tessituras Pedagógicas da Produção Discente e co-organizador da obra Educação, Pesquisa e Produção do Conhecimento, Abordagens Contemporâneas. Membro filiado da AMPED, foi parecerista ad hoc,
do GT Filosofia da Educação e da Revista Brasileira de Educação no ano de entre 2015 e 2017. Integrante do Fórum de Editores de Periódicos da área de educação, faz parte do Conselho Consultivo da revista Poieses e atualmente é professor do programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. Tem experiência na área da filosofia da educação, com ênfase em fundamentos da educação, filosofia da educação e teoria crítica da educação étnico-racial, formação cultural, ética e estética na educação. Os senhores terão de 20 a 30 minutos de fala, né? O professor Crítica ele poderá iniciar, por gentileza, e em seguida nós passamos para o professor Alexander. Eu ficarei controlando o tempo, então vocês podem fiquem tranquilos, não se preocupem com o tempo que eu vou estar administrando. Tudo bem? Será um prazer ouvi-los. Bom dia, né? Deixa eu só me organizar aqui. Bom dia, é um prazer também, obrigado para a Juliana por ter nos apresentado de forma tão amável, tão generosa, né? Faz sentido estarmos aqui, né, nesse momento, para a gente pensar um pouco sobre algumas questões que tenham como foco a cultura, né? A cultura e a formação cultural, a partir do contexto, tecnicamente, da teoria crítica, de uma forma geral, né? Mas não a teoria crítica da sociedade, de uma forma específica, e pensa geral, né? Dou boas-vindas aos alunos que estão aí nos prestigiando, e ao público de uma forma geral. Serei breve, né, para apresentar o tema do texto, ou seja, o título do texto. Ele é fruto de um artigo publicado, inclusive, com o próprio professor Alex, né, Alexander, e com a ex-orientanda, né, Juliana Rando, e vou avançar um pouco, né, para a gente não perder muito tempo. Eu vou fazer uma leitura, né, nesse momento vou fazer uma leitura um pouco comentada, e depois vou fazer uma leitura um pouco linear, para oferecer subsídios até para o próprio debate, posterior debate para todos nós que estamos aqui. Bem, o título da minha fala é sobre notas sobre a configuração do social e a indústria cultural como mediação. Obviamente, isso, como título, é uma provocação, para além de uma provocação, um convite para a leitura. Ou seja, quem ficar só no título vai se sentir um pouco incomodado, obviamente, especialmente quando se trata de leituras de orelha, né, da teoria crítica e do próprio termo, do próprio conceito de indústria cultural. O que eu chamo de leitura de orelha? Aquele de ouvir falar, né? Eu vi que alguém falou sobre indústria cultural e, portanto, indústria cultural é isso, mas nunca a gente vai na leitura. Se não pegamos, como é costume, na área da educação, isso é uma crítica que eu está gravando, está fazendo isso, transmitir, eu faço essa crítica, nós temos mania de lermos os comentadores dos comentadores, né? Ou seja, quem na educação falou sobre indústria cultural, a gente toma como uma verdade, quando que os textos foram traduzidos. Tardiamente, né, de 60, vamos pensar, isso é, texto de 44, foi traduzido em 85, em português, né, mas em espanhol já tinha sido traduzido há muito tempo, e a gente não tem acesso. Enfim, dito isso, a presente apresentação discute, a partir do conceito de indústria cultural, a necessidade de uma configuração social, né, a configuração do social na contemporaneidade, ou seja, a partir dos pressupostos da indústria cultural, como é que se configura, invertendo a afirmação em pergunta, né, como é que se configura a configuração do social no contemporâneo? Por isso que, para além de Theodor Adorno, trago para a discussão, né, apoiado do ponto de vista conceitual e teórico, Nestor Garcia Canclini e Stuart Hall, né? O Stuart Hall, necessariamente, a identidade na pós-modernidade, e depois aquele do texto, da reunião de vários textos dele naquele volume, só existe no Brasil, obviamente, da diáspora, né? Porque são vários textos dele publicados em revistas que foram reunidos aqui no Brasil num texto único como a diáspora, é clássico. Já o Canclini, eu trago ele mais necessariamente na ideia de culturas híbridas
e no texto específico, que eu ainda não vi em português, que está em espanhol ainda, diferentes, desiguais e desconectados, né, onde ele vai trabalhar essa questão central. Então, esses autores, o Canclini e o Stuart, né, aqui é meio que uma briga conceitual. Porque Canclini e Stuart, eles tomam a indústria cultural como algo positivo, né, em alguma medida, porque é algo que nos congrega, que nos atrai, é um senso, é um ponto comum entre tanto as culturas centrais, esses termos são do Canclini, quanto as culturas periféricas, também são do Canclini, né? O Stuart vai chamar de modernidade e pós-modernidade, que todos estamos envolvidos, né? Então, esses autores, eles enaltecem, né, os processos da indústria cultural na sua dimensão integradora, como eu acabei de dizer, apesar do efeito deletério. Eles concebem esse efeito deletério, porém, eles talvez seja mais positivo do que negativo, porque nós nos encontramos em algum lugar, em algum momento, a partir disso, né? E nessa concepção toda, isso está dado a partir da globalização, né? E aí a crítica deles que a globalização é concebida de forma unilateral. Em resumo, é que nós consumimos ou nós somos obrigados a consumir produtos ou culturas produzidas em países centrais, porém as nossas culturas elas não vão tal qual como nós as concebemos ou como eles não recebem tal qual como nós as praticamos. Por exemplo, se você vai comer feijoada em Manhattan, você não vai comer a feijoada que você diz, essa é a feijoada. Assim como se você vai comer, sei lá, sarapatel em Paris, você vai comer um sarapatel, mas de uma forma diferente, tirado, por exemplo, outras coisas. Feijoada a gente consegue conceber. Uma feijoada sem rabo de porco não é uma feijoada, né? E você tem uma feijoada que só tem com filé mignon, por exemplo, né? Nesse sentido. Até a cachaça produzida para ser exportada, ela é feita com uma outra perspectiva, né? A própria Pirassununga, vamos dizer assim, se você tem tipo exportação, é mais ou menos o que acontece com as cervejas exteriores para cá, né? Quilmes. Se você toma Quilmes na Argentina é uma coisa, e se você toma Quilmes que é importado no Brasil é outra coisa. Nesse caso, necessariamente a qualidade abaixa, né? Então, nesse caso, dito isso, eu argumento, no final das contas, eu quero convencer você de que a formação, argumentamos, no caso, no texto geral, né, que a formação e o contexto cultural exercem um papel central na elaboração dos mecanismos culturais enquanto condição para a realização do sujeito. O que significa isso? É como o sujeito se apropria de forma pessoal e subjetiva das questões culturais para ele manejar, para ele operacionalizar, para ele conviver, né? Ou seja, a cultura não é adquirida, a cultura que é entranhada em si, ela consegue ser manifestada pelo sujeito quase que de forma atávica, quase que de forma natural. Por isso que com o nosso cérebro, quando você fala mais de uma língua, quando você está diante de um outro sujeito, bom, o nosso cérebro talvez esteja mais longe, mas do ponto de vista cultural e social, quando você está diante de alguém que fala uma língua que você domina, você muda quase que automaticamente para aquela língua e não continua falando português, né? E quando você perceba, quando você está diante de um italiano, você começa a fazer gestos de mão, etc., né? Então, nesse sentido, a teoria crítica e os estudos culturais, enquanto campo conceitual, esclarecem algumas das mazelas universais representadas, em certa medida, pelas configurações da cultura e também na cultura dita popular. Por que nós estamos dizendo isso? Porque existe um certo senso comum, né, que existe uma cultura erudita e existe uma cultura popular. Isso, obviamente, ditado pela cultura que se diz erudita, né? Mas para nós, aquelas classificações, aquelas características, para nós praticantes ou que vivenciamos cultura popular, aquelas características, aquelas questões que são postas como elevação para a cultura erudita, nós as encontramos na cultura popular. Por exemplo, o Adorno vai falar que a Sinfonia de Beethoven, por exemplo, passa
é de extrema complexidade que o jazz não alcança. Pelo contrário, tocar um berimbau, que é um instrumento de uma corda só, é de extrema complexidade. Eu não sei se os tocadores de violino conseguiriam tocar um berimbau com tamanha facilidade, talvez, né? Então, nesse sentido, nós tentamos equalizar, mas isso também traz outro problema, né, para a cultura popular, ou seja, a necessidade de esperar valorização pelo outro, né, pelo externo, pelo seu alter, que não é igual a si, né? Então, buscamos elementos complexos na cultura popular para podermos dizer que ela é tão complexa quanto a cultura erudita. Ou seja, então não se estrutura de forma em si, né? Ela sempre precisa do seu outro para poder pensar a si mesmo. Nesse sentido, passo agora para alguns elementos mais centrais, né, para pensar a indústria cultural como mediação na configuração social, né? A indústria cultural como mediação na configuração social. Na medida em que os nossos principais interlocutores anunciados, Canclini e Stuart Hall e Theodor Adorno, em específico, claro, o texto do Theodor Adorno da indústria cultural, a gente está falando do texto publicado na Dialética do Esclarecimento. Mas para os estudiosos, sabemos que o Adorno tem um texto anterior sobre a indústria cultural, publicado individualmente, né? Tipo, se chama Resumo da Indústria Cultural. E para os leitores, dentro do contexto dos estudos da teoria crítica da sociedade, é senso comum, é quase um comum acordo que é um texto homônico, né? Apesar de fazer parte do texto do livro assinado por Adorno e Horkheimer, é um texto escrito quase que diretamente por Theodor Adorno, assim como o primeiro texto também sobre o primeiro texto que faz parte do livro sobre o conceito, me fugiu o nome agora. A gente também sabe que ali tem mais mão do Horkheimer do que mão do Adorno, apesar da relação intrínseca entre os dois autores teóricos que nós trabalhamos. Para quem quer entender mais ou menos como era a relação do Adorno com o Horkheimer, o agradecimento, a devoção que ele tinha pelo Horkheimer, lê o prefácio, né, a apresentação do livro do próprio Adorno, Filosofia da Nova Música. Ali é um exemplo de como as mentes podem trabalhar em conjunto, como as mentes podem ter essa relação afetuosa, né, afetiva e afetuosa. Então, nesse sentido, isso, na medida que os nossos interlocutores fazem uso do termo indústria cultural, faz-se necessário dizer sobre quais bases operamos com ele. Compreendemos o termo indústria cultural enquanto instância mediadora da elitização da cultura popular e da popularização da cultura erudita a partir de Garcia Canclini, instância essa que engendra subjetividades formativas nesse procedimento. A apresentação está pautada na tensão entre ambas, ou seja, no entre-lugar, né, para usar um termo pós-moderno. Você tem um processo de popularização, e especificamente em termos da indústria cultural, de facilitação do conteúdo que é tomado como conteúdo erudito, e você tem um complexo, no lado complexo da cultura popular, você tem uma necessidade, aquilo que eu anunciei antes, uma necessidade de auto-valorizar-se a partir da percepção do outro, que é dito como cultura erudita, coisa do tipo, a cultura popular é chique também, né? Para deixar um pouco mais claras as relações que pretendemos traçar, apoiamos-nos no conceito de indústria cultural como mediação, e Adorno, Canclini e Stuart Hall. Aqui se configuram dois níveis de mediação com os quais trabalhamos, né, com que trabalhamos. O conceito de indústria cultural, no seu primeiro momento, ao que nos referimos no parágrafo anterior, quando já anunciei, já defini, né? E segundo, o que coloca em relação às preocupações teóricas dos três autores supracitados. Com o primeiro, né, no caso Adorno, juntamente com Max Horkheimer, apontamos o processo de reificação e a necessidade de elaboração de outras subjetividades
presentes nos processos, nos pressupostos da indústria cultural. É mais ou menos que dizer, ora, eles anunciaram como a indústria cultural funciona, tá? Quais subjetividades são engendradas, quais subjetividades são elaboradas a partir desse conceito, ou a partir desse contexto. Isso é um problema nosso, né? Por exemplo, um problema nosso da educação, né? No campo da educação. Com o segundo, né, com Canclini, mapeamos os dispositivos culturais da cultura popular, né, e a tensão que esta estabelece quando pensada sob o jugo da indústria cultural. Já com Stuart Hall, apontamos a necessidade de separação do popular, entre aspas, para a configuração do social sugerida pelas indústrias culturais. Por isso que o conceito de marginalidade no Stuart Hall, ele é fundamental. Por outro lado, ele também é tomado, o conceito e lugar de marginalidade, o Stuart Hall também faz uma certa defesa que acaba se tornando também um lugar fixo de fala, um lugar fixo de perceber a realidade, perceber a sociedade. Ou seja, aquele que está à margem de uma configuração tão deletéria está numa situação melhor do que aquele que já está, ou aquele que se sente integrado. Nesse sentido, bom, eu não domino inglês, talvez eu esteja melhor do que aquelas pessoas que dominam inglês, porque não tem, talvez, outras alternativas para inserção no contexto acadêmico, vamos dizer assim, ou não percebe o quanto o inglês, assim como em outras épocas, o francês, o latim, etc., eram culturas dominantes e passadas de uma forma tout-court, né, para todos. Você pode não falar inglês, mas falar grego. Pode não falar inglês, mas falar japonês. Você vai ter um acesso diferenciado à cultura de uma forma geral. Juliana, eu só pediria assim, me faltando 5 minutos, você levanta a mão, porque daí quanto tempo que eu tenho mais ou menos? Você ainda tem uns 10 minutos. Tá bom, 10, 15 minutos de fala. Ótimo. Uma vez que toda definição é excludente, não vamos nos prender à definição do que seria cultura popular, mas por entender que muitas vezes as pessoas se apossam dessa terminologia para emitir juízos diante da cultura que denominamos como erudita, localizamos em especial em Hall, e Canclini, como anunciei, o debate travado em relação ao tema. Quando observam a função social das indústrias culturais, os dois autores aceitam que as culturas a que se referem, as populares, não estão alheias às interferências externas. Colocar-se à margem dessas indústrias culturais, vamos dizer assim, é uma coisa que é mais prático. O que é a indústria cultural, em resumo? Só uma pausa aqui. É a produção da cultura em escala industrial. Ou seja, a produção de manifestações culturais de uma forma esquematizada, né? Tanto que o Rodrigo Duarte vai explicar como é que a indústria cultural opera de modo às avessas do esquematismo kantiano, né? Quando o esquematismo kantiano impulsiona para o pensamento, para a emancipação, para a autonomia, a indústria cultural faz um movimento contrário. Quanto mais fácil você entender um filme, ela vende melhor. Quanto mais rápido, quanto mais fácil você ler um livro de uma vez só e entender tudo que o livro diz, isso está atendendo às demandas da indústria cultural. Então, você tem, por exemplo, os filmes antes de passar em Hollywood, você tem 2 ou 3 finais e bota lá um público teste, né? 100 pessoas. Eles testam as reações dessas pessoas, a reação que for mais espontânea e mais popular, ou seja, mais concebida no contexto, é a que vai como um final divulgado comercialmente. Então, isso é muito perigoso quando isso necessariamente, muitas vezes, saímos do cinema, não conseguimos nem conversar sobre o próprio filme. Né? Não conseguimos nem conversar sobre o próprio filme porque tudo estava óbvio, tudo estava compreendido, não nos causa atenção. Por isso que sobre o cinema, especificamente, o Adorno vai dizer, e isso lá nos anos 60, né, que ele sai, cada vez que ele vai ao cinema, ele sai mais ignorante. Mas não aquele que ignora, não aquele que deve saber, mas sai mais emburrecido. Né? Não aborrecido, mas emburrecido.
Porque o cinema não impulsiona ao pensamento crítico e não impulsiona a necessidade de compreensão, de reflexão. É isso, né? Não é todo cinema, obviamente, mas a gente sabe, nada contra os streamers, né? Que passa filmes, etc., mas a gente sabe que vocês assistem até o filme nesses canais aí para não pensar em nada. Ora, se o cinema é conhecimento, se o cinema é a sétima arte, você deveria, sim, pensar no próprio filme que você está assistindo, mas a indústria cultural faz o movimento contrário, né? Tanto que na academia também já chegou. Quando o aluno pensa, lê um texto, não entende nada, ele fica aborrecido, joga o texto fora ou esquece o texto. Quando é o contrário, deveria voltar ao texto, buscar quais são os elementos centrais do texto que faz com que eu não entenda ou que eu busque entender mais. Isso é um texto que te faz pensar, ou seja, aquilo que a gente chama de texto que te faz pensar, né? Obviamente, não vou ler Hegel e dizer que eu entendi tudo ou não entendi nada, né? Não estamos falando de coisas nesse nível, né? Estamos falando de até textos mesmo escritos por nós, professores, por nossos colegas, etc., né? Bom, dito isso, porém, também contribui, quando colocar-se à margem dessas indústrias, também pode contribuir para o desaparecimento das culturas com menos visibilidade social, agravando aí mais as precárias condições materiais de suas produções ou dos seus produtores. Assim, segundo Horkheimer e Adorno, vejam bem, aqui eu estou dando elementos para pensar, elementos para traduzir, para discussão, né? Por isso que a gente vai abrir um segundo momento de discussão. Para Horkheimer e Adorno, na opinião dos sociólogos, certas condições de desestabilização social levam ao caos. Ótimo, obrigado. Levam ao caos da cultura. O cinema, o rádio, como acabei de dizer, e as revistas, assim como a internet, na nossa época, constituem um sistema que é coerente em si, individualmente e em conjunto. A união que se evidencia entre o macro e o micro dá as diretrizes da cultura para os homens, falseando a identificação entre o universal e o particular. Aqui, obviamente, uma referência ao rei. Né? Isso porque o primeiro, no universal, não representa nem abarca os problemas enfrentados individual ou particularmente. Os sujeitos, porém, devem se sentir identificados com o geral e, no geral, a partir de aparatos que não explicitam as lacunas que existem, por exemplo, entre as necessidades, entre as suas necessidades. Né? A dominação das mesmas empresas no campo da cultura torna toda a cultura idêntica, pois acaba sendo feita a partir do mesmo modelo ou esqueleto, né? Ou esquema, né? Ou seja, por meio de um processo de reprodução e produção industrial, como eu disse anteriormente. Portanto, enquanto a técnica exercer o poder sobre a sociedade, os que possuem meios econômicos também desfrutarão, por extensão, do mesmo poder, pois podem possuir a técnica para dominar as relações que comportam seus interesses. Técnica aqui não é meios de produção, né? Técnica aqui, por exemplo, é como entender um livro de forma esquemática, né? Vou fazer uma síntese para vocês lerem. Tem faculdade, hoje em dia, que tem um outdoor aqui em Santa Catarina, por exemplo, aqui, você tem lá, você não precisa ler porque nós já lemos por você. Isso é uma propaganda de uma universidade. Porque de tão enojado, não consegui nem tirar foto, porque dá para escrever muita coisa. E são as faculdades que são procuradas, né, hoje em dia. Porque o que vale mais é o diploma, e não, o papel e não o conhecimento. Portanto, a universalização de certos canais de rádio e televisão para segmentos específicos apenas alarga a possibilidade de incluir todos no mesmo controle. Por isso que nós temos a ilusão de que nós podemos escolher o que assistir. Não, você não pode escolher o que assiste, porque você tem 120 canais, e essas 120 canais são prefiguradas, né? Mas você consome o quê?
a ilusão de que você consegue controlar o que você pode assistir ou não. Vou fazer aqui um merchandising. O filme que não está na Netflix, você não pode assistir. Mas você pode comprar o Netflix Premium. Você pode comprar a Amazon Premium. Ou seja, tem que pagar mais. E aí, cada vez mais, você é iludido com a ideia de que você pode escolher o que assistir. Por isso, se pode dizer que existe um certo nível de democratização social mediado pela indústria cultural. Né? A assinatura desses canais que eu acabei de falar, por exemplo, está acessível a muita gente. Então, nesse sentido, você tem a faceta, vamos dizer assim, integradora da indústria cultural. Mas a avaliação dessa democracia depende muito do local onde se está, do local discursivo, né, de onde se fala. Se eu estou falando dos Estados Unidos, se eu estou falando do Brasil, se eu estou falando do Congo, se eu estou falando de Angola, se eu estou falando de Moçambique. Nós temos, Alex, numa disciplina na quinta-feira, a experiência de ter um aluno em Moçambique que assiste a disciplina de forma remota. E a gente presencia as dificuldades, né? Primeiro de conexão, depois primeiro de fuso horário, né, que a disciplina é à tarde, e lá já é 11 horas da noite, e depois questões de conexão, questão de tempo, etc. Então, não é a mesma coisa você ligar o seu computador numa velocidade de internet execuível, etc., que pode te dar outra possibilidade de acessar até a própria aula, né? Então, nesse sentido, a falsa conciliação do individual com o universal dá-se nesse momento de ação da indústria cultural, ou seja, fazer com que todos pretendam de forma individual algo produzido, entre aspas, especificamente para o coletivo. Esses desejos são atendidos uniformemente a partir de esquemas pré-fabricados como prestação de serviço. Concluindo, para concluir, a necessidade de tudo igualar para melhor ser consumido pode estragar o prazer e a diversão que as atividades culturais propõem. Tudo em nome da contabilidade comercial e do rendimento. Enfim, por parte dos frankfurtianos, há longas referências ao sentido de diversão existente na indústria cultural, que mereceriam uma abordagem mais aprofundada, mas que aqui não se faz presente, não se faz necessário. Pensa necessariamente como indicação o texto Tempo Livre, o texto-chave, para a gente pensar o que seria diversão, o que eles pensam com a ideia de diversão. Primeiro que diversão, na sua etimologia, é fazer algo diverso. Né? Se todo dia eu faço a mesma coisa, faço diverso, quando eu faço alguma coisa diferenciada. Isso é o sentido de diversão. Mas o divertir-se, o entretenimento, né, no contexto da indústria cultural, tem uma outra conotação. Né? Entretenir-se, aquele modelo que a gente tem, por exemplo, vou assistir um filme para não pensar em nada. Não tenho o que fazer, o que você está fazendo? Estou assistindo aqui uma peça de teatro no YouTube. Né? Porque a qualquer momento você pode ser interrompido, a qualquer momento você pode fazer outra coisa e você pode pausar, por exemplo, para você fazer outra coisa, depois você volta a continuar a assistir a peça. Isso é entretenimento, né? Apesar da seriedade do material. No âmbito dessa apresentação, prendemos-nos apenas no aspecto de fazer algo diverso e de igualar os bens culturais a outras atividades turísticas, por exemplo. Na indústria cultural, os homens acabam se tornando exemplares, substituíveis entre si, como diriam os frankfurtianos, pois são objetos, são reificados, né? Em diferentes casos, enquanto empregados e clientes. Como empregados, porque são lembrados, entre aspas, cito, pela organização racional e exortados a se inserir nela com bom senso, né? Fecho aspas. Repito, como empregados, são lembrados pela organização racional e exortados a se inserir nela com bom senso. Isso significa você não contrariar seu chefe quando ele te pede fazer alguma coisa, por mais absurdo que isso seja. Você tem um bom senso.
que é esse bom senso? Não é uma questão que você elabora racionalmente, mas sim você quase que imediatamente pensando no salário, pensando no desemprego, pensando quais são as consequências que isso vai te gerar se você desobedecer. Ao contrário, como mestrandos, como doutorandas, você não obedecer seu orientador, as consequências são evidentes, quase que evidentes, né? É um mau trabalho, né? A não ser que você tenha outras referências ou autorreferência, mas se você é autorreferência, você não precisa de um orientador, né? Nesse sentido. Obviamente, com isso não estou dizendo que não se pode fazer trabalho sozinho, pelo contrário, um bom orientador é aquele que não atrapalha, né? Mas que direciona, que está ali para orientar. Isso é importante pensar também. E como clientes, porque, entre aspas, verão o cinema e a imprensa demonstrando-lhes, com base em acontecimentos da vida privada, aqui são citações de Adorno Horkheimer, da vida privada das pessoas, a liberdade de escolha, que é o encanto do incompreendido, né? Já que eu não sei o que significa, por isso que você fica zapeando em vários canais, por exemplo. Você não tem uma busca real vou encerrar, uma busca real daquilo que você tem como conhecimento, mas você tem uma ilusão daquilo que você pensa que você já adquiriu, né? Em outros termos mais específicos, é a ideia da semi-informação mesmo. Encerrando agora, de fato, pode-se dizer que a indústria cultural esvazia sua ideologia na abundância de promessas que realiza, mas que não pretende cumprir, diga-se de passagem, principalmente, cito, quanto menos consegue dar explicações da vida como algo dotado de sentido. Fim da citação. Essas promessas são localizadas nos diferentes campos culturais em que podem agir os mecanismos da indústria cultural, não havendo distinção entre suas concepções particulares. Muito obrigado. Obrigada, professor Christian. Passo a fala agora para o professor Dr. Alexander da Silva. Professor, o senhor tem de 20 a 30 minutos. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Juliana. Um bom dia a todos e todas e todes. Saudação muito especial ao professor Christian Muleca, né, meu irmão, camarada enfim, amigo, né? E também uma saudação para os seus alunos aqui que estão hoje nos assistindo, o pessoal também que está nos assistindo, vamos nos assistir também na transmissão pelo YouTube. Agradecer a presença também das minhas duas orientandas aqui, a Andresa, né, a Imai, e a Samira, que acabou de entrar. Agradecer muito a fala do professor Christian, né, porque ele situa um debate muito importante que, inclusive, me deu até vontade de largar o meu texto aqui e continuar nessa esteira de refletir sobre a indústria cultural, uma vez que, se o Adorno tivesse, né, o Adorno principalmente, estivesse hoje no nosso meio, estaria completamente absorto, né, porque de tudo aquilo que ele falou lá da década de 40, que ele não imaginava que chegaria ao ponto máximo, né, no auge hoje, dada o avanço tecnológico, né, e como que a indústria ela foi se adaptando, né, dentro desse contexto de novas tecnologias, da cultura digital, né? Então, se já havia na visão do Adorno uma radicalização do ponto de vista dessa produção industrial em massa, né, da cultura se transformar numa mercadoria, hoje com as dimensões das redes sociais, né, os TikTok, o Kawaii, enfim, né, Instagram, todas essas redes aí, elas tomaram uma proporção assim, gigantesca, né? E se ele já se incomodava com a produção cultural, né, deteriorada, né, no campo da produção intelectual, do conhecimento, da formação cultural ampla, imagina que hoje, né, dentro de um contexto de produção midiática, né, aquilo que se pensava em 2 horas, 3 horas de transmissão, hoje você tem que ir em 2 minutos, 2 minutos e meio, você ter condições de expor uma mensagem, né? E é impressionante, porque essa mensagem
exposta em dois minutos, né, acaba alcançando uma grande massa de pessoas, né? Muito embora aí o professor Christian traz uma questão importante, porque, óbvio, né, o Adorno é um crítico e um cético em relação a essa questão da indústria cultural, em relação às culturas, né, principalmente as culturas populares. Mas o professor Christian traz aí o Canclini e o Stuart Hall, que vão ter, né, digamos assim, uma outra percepção, uma postura diferente, né, uma postura intelectual diferente do Adorno, né, que eles vão buscar. Então, veja, é algo que não tem volta, é algo que nós estamos inseridos nesse contexto do capitalismo tardio, e o que fazer, né? Então, eles vão tentar fazer, eles vão tentar nos provocar a se inserir nesse contexto, né? E aí eu acho que é uma leitura contextualizada, né, do Canclini e do Stuart Hall. Não quero dizer que eu quero desconsiderar a crítica do Adorno, né, da indústria cultural, mas eles possibilitam a gente também, bom, o que fazer dentro desse contexto de produção de mercadorias, né, produção de bens culturais em massa, né, para atender esse movimento do consumo recorrente, né, e nessa tensão, né, uma tensão dialética, na verdade, continua a tensão dialética em movimento. O texto que eu trago para reflexão, né, eu só fiz esse preâmbulo aqui para a gente ter uma noção de que ele vai tentar, de uma certa forma, corroborar, de um certo sentido, a necessidade que a gente tem, nesse contexto atual, de abrir-se o diálogo, né, com outras culturas, outros modos de pensamento, né, pensamentos outros. E o texto, que inclusive depois eu posso até, acho que o professor Christian pode divulgar para vocês, que ele está junto nesse texto, foi um texto que nós publicamos na revista Transformação, né, numa edição especial, Filosofias do Sul entre África e América Latina, o texto intitulado Notas de um Pensamento da Circulação e da Travessia, do Achille Mbembe. Né? O Achille Mbembe, para quem não conhece, acho que o grupo do professor Christian conhece, não sei se os alunos, né, já tiveram contato. Ele é um pensador africano, né, e é que, no meu entendimento, né, está tendo aí um destaque muito importante, né, diferentemente ali que a Juliana falou, né, dois gigantes, eu considero o professor Achille Mbembe mais gigante ainda, né, se eu falar. A gente está na esteira, né, eu, pelo menos, estou na esteira, tentando compreender o seu pensamento como chave de leitura, né, do nosso contemporâneo, e fazendo esses atravessamentos, né, como o professor Christian fez o atravessamento do Adorno aí com os dois autores, né, o Canclini e o Stuart Hall. E eu estou buscando, né, me inserir, aprofundar mais na leitura do Achille Mbembe, né, e o professor Christian aceitou o desafio, e a gente, então, produziu esse texto aqui, né, chamado Nosso Pensamento da Circulação e da Travessia. Por conta do tempo, eu não vou me deter ao texto todo, e vocês vão ter a oportunidade de ler, o professor Christian botou ali o link, né, a gente vai socializar o link desse texto. Eu vou fazer uma pequena aqui exposição e uma breve explicação, né, não vou ler todo o texto, e não vou ler toda a parte que eu gostaria de expor, que é para trazer para esse debate, que é o primeiro tópico do texto, chamado O Devir Negro do Mundo. O devir negro do mundo pode ser um caminho sem volta? Né, que é uma pergunta provocativa que a gente faz a partir da leitura que nós fizemos da obra, essa obra aqui, né, A Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe. Na obra, né, o conceito devir negro, ele está na introdução do texto, né, que é uma forma, inclusive, de ele, digamos assim, ele situar o leitor, né, situar os estudiosos, os interessados pela a sua exposição, né, o que ele vai explicar sobre o que ele está entendendo sobre esse devir negro do mundo em contexto dessa crítica da razão negra, né? E, veja, a crítica da razão negra
que o Achille Mbembe, né, esse pensador camaronês, que hoje é professor na África do Sul, né, em Joanesburgo, na Universidade de Joanesburgo, ele está fazendo aí uma provocação irônica numa leitura a contrapelo, eu posso usar essa expressão do Walter Benjamin, não é? Uma leitura a contrapelo da história, para fazer esse outro lado do que a gente pode dizer da crítica da razão pura do Kant. Né? Uma certa, assim, uma crônica, né? Uma escrita irônica, uma escrita muito, inclusive, metafórica, né? Um texto bastante interessante, né? O livro do Achille Mbembe. Então, ele escreve essa crítica da razão negra para se, digamos assim, se colocar, né? Nesse posicionamento do que como pensar esse devir negro no mundo do ponto de vista de África, né? Pensar as questões, a produção do conhecimento, né? Essa produção do conhecimento que não mais, né? Desse conhecimento somente a partir centralizado, né? Nesse etnocentrismo europeu, né? Mas buscar falar sobre essa produção do conhecimento do ponto de vista da cultura e da produção do conhecimento africano. Né? Então, veja que aqui a gente está, né, participando de uma discussão, né, nesse processo, que está muito interessante, porque está um contexto bastante aberto, né? Um contexto, inclusive, para se desbravar nas nossas pesquisas. Eu acho que eu recomendo, na verdade, né? Não acho, eu acho que eu tenho uma convicção de que seria muito importante a gente, nas nossas pesquisas no campo da educação, nas áreas de humanidades, né? Também se voltar para a riqueza do pensamento da cultura africana, né? E também afro-brasileira, que é um pouco essas leituras que a gente está fazendo, né? Em paralelo aí, junto com as leituras da teoria crítica. A minha tese, para você ter uma ideia, a minha tese de doutorado é sobre o Adorno, né? Sobre o conceito de educação na perspectiva da dialética negativa do Adorno e a teoria estética. Mas eu estou buscando também, né, junto com esse pensamento que vem de África, né, e latino-americano, para tentar, assim, também observar essa riqueza da questão da cultura, né, essa produção da cultura em contextos diferentes, que não sejam só um contexto centralizado, né, etnocêntrico da Europa. Nesse sentido, a questão do devir negro do mundo, veja, no livro, ele vai dizer o seguinte, tem eu queria que vocês, né, pegassem a minha fala do ponto de vista metodológico, de como que a gente articula uma ideia, quando a gente produz o conhecimento a partir de uma perspectiva metodológica, de um caminho, né, feito pelo autor aqui. Ele diz, logo no início da introdução, ele diz o seguinte, né, a primeira frase que ele vai dizer é o seguinte: quisemos escrever este livro à semelhança de um rio com múltiplos afluentes, neste preciso momento em que a história e as coisas se voltam para nós, em que a Europa deixou de ser o centro da gravidade do mundo. Então, aqui ele já está dando pistas de que o percurso metodológico dele vai estar dentro de uma tradição, né, da cultura e da produção de conhecimento africano, né, num sentido, uma espécie de grande acontecimento, né, eu até diria de uma virada, né, uma virada de chave para pensar a questão desse conhecimento, né, esse deslocamento. Por isso que o nosso texto tem chamado de o pensamento em circulação e travessia. Né? E olha, que é uma provocação, inclusive, para nós, né, brasileiros, de nos aproximar da história, né, das histórias, né, dos povos africanos, né, dessa produção que a gente tem nesse grande continente. Então, o Mbembe, né, nessa introdução, ele busca pensar de modo crítico aquilo que ele chama de devir negro do mundo. A definição de negro está intimamente associada ao sistema político colonial, uma espécie de nascedouro de um personagem necessário para o funcionamento desse sistema. Né? Então, ele está nessa esteira do pensamento pós-colonial, né? Muitos chamam de decolonial ou descolonial,
no sentido de que a imagem que se tem de África, né? Eu particularmente não conheço o continente africano, não conheço países, né? Nunca viajei para o continente. Tenho inclusive esse desejo imenso de conhecer alguns países lá. Mas a gente sabe que o continente africano, né, contém 52 países, diversas culturas, diversas etnias, né, diversos povos e experiências diversificadas que, com a invasão europeia, né, com a dominação europeia sobretudo no século XIX, né, que inclusive fez o mapa de África, né, dividindo os países em forma de colônias, né, se tornando uma espécie de quintal da Europa, né. Esses países fizeram vários processos de lutas de libertação nacional, né, se contrapondo a essa dominação colonial. E o Achille Mbembe, ele é um leitor desses autores, né, que pensam a África nesse processo de descolonização, né? Desse processo, assim, a colonização como um processo violento, né? De expoliação e dominação, de subalternização do continente, e há uma resistência, né, interna e externa, mas sobretudo interna, em que vai se produzindo também as formas, inclusive de pensamento, né, de descolonizar o pensamento, porque a Europa vai lá impor, né, impor a língua, impor uma cultura, e os povos, né, nesse sentido, vão fazendo esse enfrentamento. E uma coisa que é imposto para o continente africano é o conceito de negro, né, que é um conceito produzido na Europa, né? Então, aquilo que não é europeu é negro, né? Então, eles caracterizam, eles dão a nomeação para o continente se torna um continente negro. E a gente sabe que, né, é um continente de uma riqueza, uma imensa diversidade cultural, né? Mas a Europa, ela faz um processo, né, de criação desse delírio. Ele chama de delírio, esquizofrenia, né? Ele é bastante deleuziano aqui, né? Com esse conceito de negro, né? O Mbembe faz uma reconstrução conceitual do ser negro em seu movimento de duplo sentido, uma espécie de ontologia reversa ou paradoxal, ao qual coloca, de um lado, o negro como um não ser, um nome vinculado às expressões espúrias da condição humana inventadas pelo Ocidente europeu, né? Por outro lado, apresenta-se como um significado universal, e aí eu cito o Mbembe, que ele diz o seguinte: como um signo luminoso da possibilidade de redenção do mundo, da vida, num dia de transfiguração. Então, olha o duplo sentido que ele está entendendo a palavra negro. Aquilo que foi inventado pela Europa, né? Aquilo que, se a gente pegar, por exemplo, o dicionário da língua portuguesa, né? A palavra negro assim é algo extremamente comparado às coisas mais absurdas, né? Se quiser fazer um pequeno exercício, né? Se vocês têm um microfone com intervenção, uma referência no meu áudio. Bebê. Acho que é da Joana. Que dia? Acho que ela esqueceu. Ok. Então, se a gente fazer esse exercício lá no dicionário da língua portuguesa, negro sempre relacionado a algo ruim, né? O sujo, o maldito, todas essas estereotipias que foram criadas, né? Agora, o Mbembe coloca o seguinte, porque essa condição de ser negro não nos escapa mais, né? Eu, como um homem negro, já não tenho como... Eu tenho que me afirmar, inclusive, como homem negro, né? No sentido para buscar, né, uma outra condição ontológica do ser negro, né? Então, ele diz aqui, né, com sua obra, Mbembe busca fazer uma espécie de deslocamento da imagem do ser negro, de uma realidade heróclita, né, múltipla, fragmentada, para uma imagem universal de condição de nós todos, mesmo nesse sistema de crise global. Aí ele está colocando, inclusive, nessa condição seguinte, né, numa sociedade capitalista, numa sociedade neoliberal, né, o que ele está observando? Há uma espécie, assim, de deslocamento de todas as pessoas na condição de subalternidade dos países, né, explorados aí, nessa condição
de como que a Europa tratou essa condição de ser negro, né? Ou seja, aquele corpo que pode ser explorado. Então, o que ele vai também chamar, então, a essa questão, né, dos ditames da era capitalista neoliberal, né? Todos nos tornaríamos negros, colocado numa espécie desse devir negro, ou seja, a escória da humanidade pode ser espoliada, né? Deixaria de ser apenas uma passagem insuperável da civilização na construção de igualdade para se tornar uma forma possivelmente aceitável de lidar com as diferenças de reconhecimento do outro, que se tornaria seu igual. Ele diz o seguinte, né? Ao privilegiar uma forma de reminiscência, meio solar, meio lunar, meio diurna, meio noturna, tínhamos em mente uma única questão: como pensar a diferença e a vida, o semelhante e o dissemelhante, o excelente e o comum. A experiência negra resume bem tal interrogação, preservando na consciência contemporânea o lugar de um limite fugaz, de uma espécie de espelho móvel, não narcísica. Bom, essa ideia central no pensamento do Mbembe está subjacente uma outra, o significado do declínio da Europa no mundo e o consequente deslocamento do centro de gravidade do mundo para fora dela. Então, o que eu quero dizer com isso, né? E acho que isso é uma questão que a Europa tem que resolver, e eu acho que é essa questão que está colocada para todo o mundo, né? Resolver. Porque hoje não dá para dizer que a África, as pessoas negras estão só na África, que a África é só negra. Porque a África é um continente de movimento, um continente de circulação. O mundo é um movimento, né? O mundo é um mundo de imigrantes, né? Então, esse deslocamento. E como que vamos tratar? O continente africano, né, na visão do Mbembe, ele está, né, se reconfigurando e se relocalizando e buscando os sentidos, né, os vários povos ali estão buscando esse deslocamento dessa herança colonial, buscando valorizar suas culturas locais, suas culturas. Muito embora a gente ainda esteja, né, amarrado ou preso, né, à questão da globalização capitalista, né? Mas há um processo de resistência a isso, né? Então, uma grande questão que eu coloco é: será que, nesse sentido, quando o autor fala do devir, está no horizonte o processo de descolonização política, econômica e cultural da África e do resto do mundo? É possível pensar que a libertação dos grilhões da escravização, no caso brasileiro, e das lutas anticoloniais ainda não aconteceram de forma total, justamente porque ainda nos deparamos com constantes situações constrangedoras e humilhantes, as quais ainda insistem em acontecer com as pessoas negras, dentro e outras considerações desviantes desses múltiplos, né? Não apenas no continente africano. Eu vou indo mais para encerrar e abrir para o debate, né? Desse modo, o devir negro do mundo está vinculado à chamada, que o Achille Mbembe chama de razão negra, vinculada a um propósito diferente para a apreensão da realidade. De acordo com Mbembe, essa corresponde a um conjunto, cito ele, de vozes, enunciados e discursos, saberes, comentários, disparates, cujo objeto é a coisa ou a pessoa de origem africana, e aquilo que afirmamos ser o seu nome e sua verdade. Fecho a citação. A razão negra, né, no meu comentário aqui, consiste no conjunto de discursos como práticas que buscam conduzir um entendimento do ser negro. Cito novamente o Mbembe, enquanto sujeito de raça e exterioridade, passível, muitas vezes, de desqualificação moral e de instrumentalização prática. Fecho a citação. Assim, o estágio atual do neoliberalismo nos iguala a todos numa épica razão negra, sendo o devir não mais uma potência, mas sim um ato. Né? Então, essa para mim é a grande crítica que o Mbembe faz, né? O perigo, né, digamos assim, de a gente estar vivendo uma sociedade capitalista, neoliberal, né, de superexploração da condição humana, né? E essa condição negra que ele vai estar comentando, né, colocando isso nesse impasse de transformar todos em negros, no sentido nesse negro que na condição de corpo a ser explorado, né? A resistência a isso, e aí
Claro, no artigo eu vou estar tentando aprofundar um pouco mais, né? Mas eu vejo que o Mbembe está lendo o Frantz Fanon, né? Peles Negras, Máscaras Brancas. O Frantz Fanon aborda as feridas e as possibilidades de cura. Um outro que ele lê também é o James Baldwin, que trata das feridas como um veneno, sendo necessário notar o que ele provoca na pessoa, o que fabrica, o destila na pessoa a quem é ministrado. Ou seja, se o mundo ocidental capitalista quer transformar todos em negros para poder explorar, a própria condição negra é o veneno, o antídoto, né, para superar essa exploração. Então, isso é a questão do devir. Evidentemente, está nessa perspectiva, né, tensiona o devir negro, se é somente por meio do pensamento que podemos avançar na compreensão e apreensão do mundo, então faz sentido fazer o caminho de volta do devir, a partir do próprio Mbembe, ou seja, parar a saga para o futuro, perceber o presente como palpável e mutável. Não é imutável, é mutável, né, de mudança. O negro já é negro dito por outros, mas os outros estão se tornando negros no mundo objetivador das potencialidades subjetivas. Ora, os negros podem tomar a vanguarda em dizer esse mundo como ser negro enquanto ato e não potência. Mas essa é uma aposta sem garantias. Por isso que vale a pena. Né? Na trilha do Fanon, supracitado, Mbembe afirmaria que vincular o ser negro a mentiras, entre essas, né, mentiras, alucinações, toma conta da consciência das próprias pessoas negras, como ele diz assim, né, um invólucro exterior cuja função foi, desde logo, substituir-se ao seu ser, vida, trabalho e linguagem. Nesse sentido, eu vou encerrando, a imagem do corpo negro que se constituiu ao longo dos tempos por estereótipos, atualmente se expressa como formas de violência, as quais têm um único resultado, a desumanização, a morte dos indivíduos, né? Ou como no outro texto do Mbembe, a necropolítica. Para Roger Bastide, a apologia à força física do negro subtende a ideia de que só ele serve para os trabalhos forçados, como uma apologia sexual subentende como uma opinião pejorativa de sua moralidade. O corpo negro é marcado por esses estereótipos, né? E agora, deixa eu só encerrar aqui. O capitalismo avançado rapidamente com seu poder predador para explorar os mais recônditos sítios do planeta, e na visão do Mbembe, precisou subsídios raciais para explorar os recursos do planeta. A ideologia racista e a exploração capitalista consolidam-se num único e mesmo processo essencial para a formação do próprio capitalismo. E é isso tão presente que o próprio capitalismo não hesita de, como diz o Mbembe, colonizar o seu próprio centro, e que as perspectivas de um devir negro do mundo nunca tenham sido tão evidentes. Por conseguinte, assumir-se negro é o antever o fim último patente a muitos no sistema capitalista objetificador do governo interno e externo dos seres humanos, e nessa necessidade de superação dessa condição. É isso, gente. Muito obrigado e desculpa aí se eu passei do tempo. Imagina, professora, ainda tinha 4 minutos. Obrigada, professor Alexander. Gostaria de agradecer as falas riquíssimas dos professores. Faremos 2 blocos nesse momento. O primeiro bloco, eu farei uma breve explanação e questões sobre as falas dos professores, né? Dr. Christian Muleka Muewa e do professor Dr. Alexander da Silva. E no segundo bloco serão apresentadas algumas questões feitas por vocês, né? Então, se vocês já gostariam de fazer alguma questão, por favor, vocês podem colocar no chat. Agora irei fazer uma breve explanação sobre cada apresentação e algumas questões para aprofundarmos, tudo bem? Na apresentação do professor Dr. Christian, teve como objetivo discutir a necessidade de se ter uma nova configuração do social na sociedade contemporânea a partir do conceito de indústria cultural. Realizou um diálogo interessante com Adorno, Stuart Hall e Nestor Garcia Canclini, principalmente no que concerne à integração social entre os desiguais, que para a globalização acabam sendo igualados sob o conceito de cultura popular contemporânea.
A indústria cultural, como manifestação de uma ideologia no qual padroniza e massifica a cultura, ou seja, ao invés de possibilitar a emancipação da consciência dos sujeitos, ela acaba se tornando, nessa sociedade capitalista, uma mercadoria, ao qual nada novo é inventado, apenas recria-se, modifica-se ou maqueia-se, né, o já existente. Daí a importância de se refletir o papel e o consumo da arte de sua produção em escala industrial, pois ocorre uma diluição das particularidades do objeto artístico e, ao mesmo tempo, possibilita alcançar uma visibilidade nunca antes pensada. O interessante dessa discussão é compreender e analisar o movimento dialético e contraditório da arte nesse contexto e as mudanças históricas da sociedade. A vida cotidiana entra no ritmo da produção, o tempo do relógio, o seu badalar, guiam as ações do dia. E o tempo livre, entre aspas, também não foge da cooptação do ritmo do trabalho. Um exemplo são as férias, os destinos que as agências de viagens montam, por exemplo. Os roteiros de viagem, suas atrações precisam serem seguidas à risca. Não há a menor possibilidade de se ir à Cidade de Luz, um exemplo citado, né, pelos autores no artigo, e não visitar os lugares mais visados ou mais badalados. Precisa ir e registrar. Pois como provar às pessoas e postar nas redes sociais que realmente você foi lá? Né? E ainda tem que trazer uma lembrancinha. E não é só isso. O tempo para as visitas são cronometradas, as pausas e descansos são administrados e até as compras e os lugares são escolhidos a dedo. Tudo isso em um compasso que, ao final da viagem, mais se tem a sensação de cansaço do que de descanso. Dessa forma, necessita pensar e discutir uma nova configuração do social e a apropriação da cultura e o que nela é produzido. A cultura precisa ir para além da mercadoria, precisa possibilitar o exercício da subjetividade e, ao mesmo tempo, a sua crítica. E aí vem uma questão, né? A indústria cultural, ela atua como instrumento de manipulação ideológica, criada pela sociedade capitalista, que tem como objetivo o lucro em detrimento dos valores humanos. É possível criar espaços para além das produções em grande escala, dadas as condições objetivas da sociedade? Isso é uma questão que gostaria que o professor Christian pudesse desenvolver, né, por gentileza. E agora eu vou passar para a fala do professor Dr. Alexander. Parabéns, professor, né, pela fala. Esse artigo também, desenvolvido juntamente, né, com o professor Christian, nos provoca uma ânsia de uma realidade em que pessoas negras ou não brancas, que moram nas periferias das cidades brasileiras, são vítimas de um extermínio validado pelos representantes políticos, com falas como bandido bom é bandido morto, equiparando ser negro, pobre e bandido como se fosse a mesma coisa. Falas racistas como essa são heranças escravagistas da sociedade. Por isso, conhecer e refletir sobre o pensamento de Mbembe se torna tão urgente, pois ele traz à tona a necropolítica, o direito de matar e de matar pessoas negras, né? Que é uma prática violenta naturalizada e banalizada na história. Necropolítica é a política da morte. Vemos em Mbembe que ela se apresenta de forma racializada, de raça, né? E que vai para além da negritude como uma condição subalternizada reservada aos negros, ou seja, é o devir negro do mundo que abarca não apenas os negros, mas os desempregados, os favelados, os imigrantes, como se fossem objetos descartáveis. E se vivemos uma política do extermínio, ainda vivemos na matriz colonial em tempos contemporâneos. E aí eu gostaria de trazer alguma questão, assim, se puder falar um pouco mais sobre a invenção do negro como corpo mercadoria, em um momento de um discurso do iluminismo, né, sair da escuridão, das sombras, como se o negro fosse algo ruim, relacionando o corpo negro como símbolo da anticivilização. E o conceito de raça, ele é um elemento central na acumulação colonial que originou o capitalismo, ou seja, o capitalismo, racismo e colonialismo funcionam em conjunto, não tem como você pensar em coisas separadas, né? Com isso, o professor pode discutir sobre a passagem do Estatuto de Escravo a de homens livres, e aí livres entre aspas, né? Tal como opera Mbembe. Professores, por favor. Eu começo ou o professor Alex começa? Se o senhor puder começar.
Eu sou sempre o irmão mais velho, né? Em seguida, professor Alex. A gente só tem quanto tempo para cada resposta, mais ou menos? Só para a gente pegar em questão. 2 a 3 minutos? Tá ótimo, tá ótimo. Então, obviamente que apesar de estarmos com a turma qualificada, né, são todas mestrandas e doutorandas, e a discussão, e o professor dessa turma se esqueceu de mandar os textos para a leitura e uma preparação à altura das questões. Por isso que já deixo em aberto, quando vocês, qualquer questão de dúvida daquilo que vocês não perceberam, podem fazer, inclusive, comentários, né? Não precisa só colocar questões ou perguntas, podem fazer também comentários sobre como a fala chegou até vocês, como a nossa discussão chegou até vocês. Então, antes de pensar a resposta, nossa, Alex, se eu soubesse que ia ser tão bom assim, a gente deveria fazer mais coisas desse tipo, né? Porque eu já pensei, a gente vai fazer um e-book com os 2 artigos, com prefácio de alguém que vamos convidar, vamos atrás do Nimbembe para fazer esse prefácio sobre esses 2 textos e buscar alguém também para fazer um pós-fácil, lançar como e-book para ter uma circulação, não se vangloriando, mas porque pela articulação teórica que estamos fazendo dentro do campo da teoria crítica, isso é inovador. Né? É inovador porque nós tivemos gigantes atrás da gente, nós também, sim, somos gigantes. Né? Porque eu, no auge dos meus 1,85 m, me considero um gigante, e o Alex também, porque nós nos acompanhamos, né? Em atividades e tudo. A pergunta da Juliana, em resumo, se refere assim, ó, é possível pensar fora da caixinha da indústria cultural, né, para trazer em senso, em lugar mais de diálogo, né, para avançar com a resposta para com todos. De forma direta, eu diria não. Né? Não dá para se pensar fora do contexto da indústria cultural, mas, por outro lado, dá para se pensar para além da indústria cultural. Né? E a ideia de se pensar, a possibilidade de se pensar para além da indústria cultural, ela transita numa questão simples, porém difícil para os seres humanos. Né? Apropriar-se dos mecanismos da indústria cultural de forma subjetiva, objetivando-as. Né? Como é que, objetivando-os, né? Objetivando esses mecanismos. Como que você pode fazer isso, por exemplo? Não sei. Porque isso depende, aí se você volta no dono, depende da sua formação cultural. Como é que você concebe o mundo, a partir de que pressupostos formativos você concebe o mundo para você poder operar com isso? Por exemplo, você vai dizer, não, os intelectuais não assistem novela. Mentira. Assistem sim. E ainda comentam e tentam intelectualizar, o que é pior ainda. Né? O pior ainda, bom, dependendo da novela você assiste. Os intelectuais não assistem Big Brother. Mentira. Assistem e ainda postam comentários sobre opiniões comuns sobre os personagens do Big Brother, porque aquilo ali é uma novela. Tudo pré-organizado, tudo, cada um sabe o que falar, etc. E nos iludem de que são pessoas comuns, etc., que ali têm falas automáticas. Quando nós sabemos que existem chamadas de atenção para certas falas, orientação para a fala, temas, polêmicas, etc. Porque isso gera o quê? Gera audiência. Né? Então, nesse sentido, há uma necessidade de se organizar de forma subjetiva a partir daquilo que você tem como formação cultural. Por exemplo, a Marilena Chaui, ela diz assim, em uma entrevista, ela diz assim, ó, eu não assisto televisão, não assisto telejornal para me manter informado. Né? É um paradoxo. Por outro lado, ela reconhece o caráter manipulador dos telejornais, mesmo dos jornais de ponta, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasilense, Correio do Povo, etc. Né? Todos eles têm uma dimensão, porque tem editores por trás. Então, como você se apropria dos mecanismos da indústria cultural, ou oferecidos, ou produzidos pela indústria cultural, sem se imergir dentro do contexto daquilo que eles pré-organizam? Ora, com pensamento crítico, pensando, tá? Você pode sim assistir um filme, você pode sim, não é a negação do cinema, que eu não falo, pelo contrário, mas sim qual é o potencial crítico que aquele filme nos possibilita. Então, nesse sentido, há sim possibilidade concreta de nos
de operarmos dentro do contexto da indústria cultural, porém, sem obedecer ao seu esquematismo, né? Perceber o engodo, né? Reconhecer que eu não sou livre porque eu tenho 120 canais. Mas eu posso assistir a algum desses canais, mas não me iludo com a ideia de liberdade, né? Que é oferecido, que é vendido pela indústria cultural. No contexto das culturas populares, já é pelo contrário, no meu ponto de vista, negar, né? Negar o lugar, aí sim, fazendo uma ligação com o professor Alex, negar o lugar de ser negro ou de ser popular, concebido pelas culturas ditas eruditas, né? Portanto, estruturar-se, reivindicar, operar, né, de forma independente a partir dos seus mecanismos. Ora, eu não preciso, por exemplo, que padronizar, né, certas atividades, né, ou escolarizar certas atividades. A capoeira está na escola, as pessoas ficam felizes. Maracatu deveria fazer parte do currículo escolar. Esse, por exemplo, é uma reivindicação do pessoal da capoeira. Ora, se é uma manifestação marginal, né, além de marginalizada, mas marginal eu uso aqui no contexto do street hall, marginal, que é contestadora, por que então vou querer entrar num contexto padronizado que é um currículo? Que é tão violento quanto a própria instituição que é a escola que a concebe. Então, tá bom, como é que a gente vai fazer com a capoeira? Não entrar na escola ou entrar na escola? Não entrar na escola seria uma opção viável. Entrar na escola seria uma outra opção que teria, vamos dizer assim, que sufocaria, na minha opinião, do meu ponto de vista, as suas capacidades de revolta. Por exemplo, tem escolas que dizem assim, não, o tambor, o atabaque, faz muito barulho, então é melhor você não trazer o atabaque. Daqui a pouco vai ser o berimbau, faz muito barulho, daqui a pouco vai ser o pandeiro, faz muito barulho, daqui a pouco vai ser outros instrumentos e vão pedir para você fazer uma roda de capoeira em silêncio, porque está tendo aula. Ora, se está numa instituição que deve ser respeitada tal qual, a capoeira deve se enquadrar. Né? Assim como a gente pode voltar nos primórdios da sua própria invenção, quando várias coisas foram tiradas. Então, nesse procedimento, Juliana, né, que se pode existir para além do contexto da indústria cultural, mas fora dela não pode. É o que o César vai dizer, né? Mergulhei nas profundezas daquilo que me chamaram como negro, fui até o final, mas emergi com esse negro, mais diferente, porque foi por mim autorreferenciado. Porque eu me chamo negro, e não o outro, não sou negro como o outro diz que eu sou. Então, as culturas não podem dizer isso. Isso está também esse mecanismo que a gente pode fazer na subjetividade, né? A partir do contexto dos dados da indústria cultural. Eu já terminei a resposta, se me permite, eu queria registrar que aqui atrás estou sendo coroado com um artista plástico chamado François Mullica. Estou fazendo essa fala no estudo dele, que se torna um estudo também de pensamento, além de expressar a arte na sua forma plástica, né? Então, muito obrigado aqui ao François Mullica. Obrigada, professor Christian, pela resposta. Professor Alex? Então, 2 comentários. Primeiro, a pergunta é excelente que faz a gente pensar, inclusive, um próximo texto, né, que a Juliana provoca. Eu gostaria até que depois você me mandasse essa pergunta, esse teu comentário, né, e uma pergunta. Segundo, que o professor Christian respondeu no final ali, né, com o César, ele responde a pergunta dessa questão de romper com esse estatuto da escravização, né, no caso nós negros brasileiros, e temos essa herança colonial que nos marca o nosso corpo, né, no sentido ruim do termo da negatividade, né, porque pensar no termo da negatividade em Adorno seria de outro modo, né, da resistência. Então, acho que esse é um comentário assim que eu queria fazer. Aproveitar, né, essa observação que o professor Christian comenta. Né, registrar também a presença do Guilherme é um bolsista de iniciação científica, que a gente tem lido bastante, né, juntos, o Mbembe, e tem um texto do Mbembe que eu cito, nós citamos, né, a gente traz no texto lá,
que é um livro chamado Sair da Grande Noite, né? Esse Sair da Grande Noite, que é uma espécie de metáfora que ele vai utilizar, né? Uma metáfora, inclusive, quase que autobiográfica, porque ele conta um pouco da história da sua infância, no período das lutas de libertação nacional. Ele era criança, né? Hoje ele está com seus 57, 58 anos, não sei exatamente. Então, ele era uma criança quando que em Camarões, né, se deu os processos de luta de libertação nacional, né, da França. E lá nesse Sair da Grande Noite, ele vai, inclusive, trazer esses elementos, né, e depois nas outras obras subsequentes, né, tanto... eu tenho um outro livro dele aqui chamado Políticas da Inimizade, que justamente é aquilo que a Juliana chamou a atenção, né? Esse vínculo intrínseco entre o capitalismo, o racismo e o colonialismo, né? E é muito importante a gente compreender essa história de expoliação de um continente, né? Das quais a gente tem as consequências até hoje, né? Agora, existe esse movimento de resistência, como eu falei, esse movimento de resistência, e fazendo com que, inclusive, a própria Europa saia do centro, né, das atenções. Hoje a Europa está numa grande crise, né? Tanto que, falando, por exemplo, das questões, né, da guerra da Ucrânia, ali, né, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, ali, né, vários ucranianos estão pedindo asilo político na Europa, né, e estão sendo bem tratados, né, como uma política humanitária. Mas não foi a mesma forma como a gente teve, né, vocês devem ter acompanhado, né, os processos de migrações de algumas, do continente africano, de alguns países, né, uma intensa crise nesses países, tem inclusive guerras, né, e como que a Europa tratava, né, impedia das pessoas entrarem no continente, porque eles estavam considerando que tinha muitas pessoas. Na verdade, né, no fundo, o que a Europa quer dizer? Tem muito negro aqui na Europa, né, já tem o suficiente, né, e eles não são capazes de reconhecer a necessidade de reparação dos processos de expoliação que o colonialismo, né, teve, que produziu, né, esse capitalismo, né, que nós chegamos hoje nesses processos neoliberais, né, dessa intensificação dos processos de exploração, né. Então, acho que é um pouco isso, assim, né, de a gente reconhecer isso, marcar a resistência, ler, né, e escrever sobre. Eu acho que esse é um processo bastante importante. Escrever sobre isso que o professor Christian nos provocou, né, de fazer um material, né, de aproveitar, porque o artigo científico ele tem uma circulação restrita no ambiente acadêmico, né, sobretudo na pós-graduação, né, na graduação já não circula. Agora, um e-book, né, trabalhado, né, dando disponibilidade de acesso aberto, tem um pouco maior de alcance. Acho que é uma possibilidade a gente poder produzir e divulgar entre os professores, por exemplo, das escolas, né, que tem que tratar dessa temática a partir da Lei 10.639, né, e a 11.645. Então, o desafio é esse, está colocado, né, na ordem do dia está colocado esse desafio. Obrigada, professor, pela resposta. Agora iremos iniciar o segundo bloco e vamos fazer a dinâmica da seguinte forma. Quem quiser fazer a pergunta para o professor, eu vou abrir a palavra, né? O Guilherme, ele fez a primeira questão para o professor Alex. Guilherme, você gostaria de falar, por favor? Sim. Na verdade, eu estava em outro compromisso, no fim não consegui pegar tudo, só peguei o finalzinho. Por sorte, a gente já discutiu esse artigo lá no GFox, né, no nosso grupo de pesquisa. Então, na verdade, a minha pergunta é mais pensando também nesse sentido da continuidade dessa discussão que os professores inauguraram nesse artigo, nesse texto, né, em torno desses conceitos que o BEMB mobiliza, mas puxando um pouco a sardinha para o nosso lado brasileiro, digamos assim, né, porque eu tenho a impressão que esse conceito, principalmente o conceito de dever negro, ele talvez tenha uma realidade material, assim, né, elementos objetivos concretos para a sua crítica, né, para a sua alimentação crítica, mais talvez até no Brasil do que na África. Então eu queria pedir para o professor Alex se ele puder comentar um pouco isso, assim, né, como que esse processo de
invisibilização, né, de subalternização, precarização, violência, exploração, ele no Brasil tem essa marca propriamente de um progressivo desmembramento, desconstituição, descidadanização, né, desumanização. Como que esses processos no Brasil têm a ver com esse conceito, assim, que é uma discussão, acho, que a gente já vem tendo, né, e que faz sentido, talvez, para colocar um pouco aqui, de repente, contribuir. Professor Alex? Bem, então, vou lá. Não, eu vou entregar o segredo, né? Porque a gente tem feito esse debate aqui no nosso grupo, né? Inclusive trazendo o próprio texto, esse texto que a gente publicou, e o próprio Guilherme, na verdade, fez essa provocação e ele traz aqui para publicizar, né? Ele faz a provocação e, inclusive, pensa uma possibilidade, né? Isso que foi bacana, assim, até eu comentei para ele, falei outro dia para ele assim, vamos colocar isso no papel, vamos até a propriedade intelectual, a gente fala assim, né? Vamos dentro desse contexto também nos prevenir, porque no fim hoje, né? Claro, socializando o conhecimento, mas às vezes pode ser uma apropriação indevida, né? Fora de contextos. E a gente tenta respeitar justamente assim o pensador no seu lugar, do seu espaço, da sua fala, do seu, né, da sua produção intelectual mesmo, né? E o que o Guilherme falou, ele está produzindo isso desde a África, né? E o continente africano tem processos que são alguns semelhantes, outros diferentes, né, do Brasil. A gente, eu não conheço, né, os processos, as questões econômicas, sociais dos diversos países lá. Eu sei, por exemplo, que a África do Sul tem tido um movimento, né, de expansão e de globalização, né, com produções assim, com intercâmbios, inclusive, né, com os países ocidentais, né, uma espécie de grande metrópole, né, megalópole. Só que tem muitas contradições, né, no continente você tem essas contradições. E tem a história, por exemplo, do apartheid, né, que por muitos anos predominou lá, né, essa segregação racial, né. Agora, sobre essa questão dos aspectos neoliberais no Brasil, acho que a próprio comentário da Juliana traz esse sentido, né? Desses corpos que são matáveis, né? Esses corpos que são, né, caracterizados, né, como das formas piores, né? Como pobreza, bandidagem, né? As cenas lamentáveis de racismo no Brasil, por exemplo, tem muito a ver com isso, né? Com essa confusão, entre aspas, né? Esse racismo, né? Na fala do Silvio Almeida, né? Esse racismo estrutural está muito demarcado. Eu outro dia chamei a atenção numa fala que eu fiz, por exemplo, né? De como é recorrente as práticas, né? As situações racistas nos supermercados e postos de gasolina, né? Então, veja, são espaços econômicos, né? Ah, tem no campo de futebol, né? Tem lá nos estádios, né? Tem nas escolas, enfim. Mas se a gente fazer um mapeamento, eu não fiz isso, mas acho que valeria a pena fazer um mapeamento de reportagens que surgiram nos últimos anos de pessoas, né, constrangidas, assassinadas, inclusive, né, dentro de ambientes, né, de rede de supermercado, é uma coisa espantosa, né? E me bateu essa questão, mas por que no mercado? Por quê? Porque no mercado é um lugar em que as pessoas, né, pelo menos são consumidores. Mas como assim que uma pessoa negra é consumidora? Ela não pode ser consumidora, né? No entendimento do racismo estrutural é isso, né? Então, porque ela está lá para quê? Para, né, né, para roubar, não é uma palavra mais claramente, né? Ela não está lá para consumir, para comprar. Ela não tem dinheiro para comprar. Ela está aqui para, né, para usurpar, né, para roubar, né? Então esse é o retrato, né, desse processo. E nos espaços, isso que ele fala da uberização e da precarização, né? É outra questão também, né? Isso que a gente pode usar no mecanismo da sociologia, observar esse processo de
eu ia dizer negralização, né? Vou inventar aqui um conceito, né? Dos motoboys, né? Se você pegar a maioria dos motoboys, né? As pessoas esmagadoras são pessoas negras, né? Nessa condição de trabalho super explorado, né? Então, o Uber é um pouco mais difícil, porque tem que ter o carro, né? E aí é uma categoria um pouquinho mais diferenciada, né? Mas a questão do motoboy, que é de fácil acesso, né, das empresas que têm as motos, né, e que só contratam os motociclistas, né? Então, é isso, assim, né? Esse processo de exploração desse corpo que está ali, que se localiza, né, nesse processo de superexploração, né? Que é um pouco de... E a gente, como diz o Guilherme, né, a gente negligencia isso, né? Há um processo de negligência, né? Um conceito que ele está trabalhando aí para a posterioridade. É isso. Obrigada, professora Alex. A Viviane gostaria de fazer o seu comentário? A Viviane está aí? Bom, ela comentou assim: a mídia manipula tudo de acordo com o seu querer. Vemos notícias que distorcem a realidade e empurram mentiras como verdades absolutas, né? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Professor Christian, gostaria de fazer alguma explanação? Sim, desculpa, meu computador de repente parou, eu estou pelo celular, assim como muitos, né? Só para retomar aquela questão do professor Alex falar, por que é que os negros muitas vezes são mortos dentro do contexto de mercado, né? É porque eles estão num não lugar, né? Naquele lugar que não era permitido, que não era esperado, que é o lugar do consumidor de fato. Porque eles não estão exercendo, estamos dizendo assim, pessoas fraternizadas, né? Não tome aqui negro pela questão só da cor da pele, como as pessoas discutem, né? Estamos pensando em pessoas que não estão autorizadas socialmente, do ponto de vista econômico, de consumir, logo, de ocupar o lugar de consumidor. Portanto, se estão no lugar onde se consome, eles, na verdade, são alvejados como aquele lugar que lhe é destinado, né? Então, esse procedimento, claro, ele não tão negligenciado pensar, né, o lugar. Mas ele é, de fato, quando você alveja, quando você mata, quando você tira essas pessoas do lugar, você tem, na verdade, reafirma esse lugar que o outro não pode ocupar e você torna botar no lugar. Então, é um lugar, é um procedimento mais de disciplinamento e de organização social, de vigilância mesmo, em cima dos corpos aí, que, óbvio, não sou estudioso de Foucault, mas a ideia do biopoder é fundamental nesse sentido, né? Se você bota lá em Agamben, etc., sobre o estado de exceção, é permanente, o corpo negro vive em permanente estado de exceção, né? Porque todos se legislam, se pensam que podem legislar sobre sobre esses corpos, assim como nós pensamos sobre as mulheres, sobre crianças, sobre as pessoas que necessariamente se encontram nesse lugar social, menos que foi pensado, menos privilegiado. É isso. Posso só fazer um comentário também sobre a questão da pergunta para o professor Christian? Eu disse que eu fiquei me coçando para comentar, né, mas que é a fala dele, mas eu queria aproveitar para a gente pensar um pouco assim de como que é avassaladora, né, esse processo da atualização, uma certa atualização da indústria cultural. Veja, né, vocês acompanharam o caso daquele mendigo lá com a moça, né, que um escândalo, enfim, que um escândalo nacional. A mulher, a moça, foi escrachada, né? Hoje ela não tá mais, inclusive nem na rede social, ela sumiu, assim, né? Foi uma violência brutal a ela, né? E o mendigo, que era um lugar, um não lugar, era um lugar totalmente assim, né? Simplesmente ele agora é ele é uma celebridade, né? Então ele está vendendo a própria imagem,
veja como que essa esquizofrenia da indústria cultural, né, no contexto das redes sociais, né? Eu acho assim uma coisa assim que me chocou muito assim, né? E então só para ilustrar esse processo e aí como que a gente um desafio enorme, né? E não tem a gente tá capturado isso que nesse aspecto, nesse sentido, eu estou muito de acordo com o professor Christian, né? E nós somos muito adornianos nesse sentido, né? Porque a indústria cultural ela captura tudo, né? A gente tenta escapar, né? A gente tenta ir além disso, né? Mas a gente sabe que não tem escape, né? Tá ali, tá nesse processo, né? Como foi, inclusive, no comentário da Juliana, né? Em relação, eu fiz uma viagem recentemente para Porto Seguro e a gente fez pela agência. Quando você falou, eu me senti completamente, né? Ali preso, direcionado, manipulado nos lugares que a agência tinha pré-determinado. E nós comentamos aqui em casa, nós temos que voltar e voltar com autonomia, sem essa coisa de horário para padronizar. Claro, lá tem um espaço que a gente foi, tinha a questão, né, do ambiente natural, tem a ver com a questão da maré alta, né? Mas fora isso, né, que aí tem um horário específico, mas fora isso era tudo padronizado no horário, era direcionado. O tempo livre se tornou um tempo capturado, né? A gente ficou escravo do tempo. Toda hora, pessoal, não fica muito olhando aí as barraquinhas, vamos, nós temos horário, então, essa coisa que é isso, né? Esse processo de controle absoluto, né, que a indústria da cultura, né, dos bens culturais, né? Muito embora a gente teve um momento que a gente não, chega, pegamos um Uber e chega, fomos num espaço só nós, né, para poder também curtir um pouco, era poucos dias, né? Faltou, inclusive, aquilo fundamental da indústria cultural, né, que é o tempo. Certo. E a captura não é só do movimento externo objetificado, né? A captura é subjetiva. E só que essa captura a gente não quer perceber que estamos capturados, né? Bom, é louco isso. Como diriam os racionais MCs, o bagulho é doido. Bom, professores, vamos abrir agora para falar de encerramento. Como que vocês querem fazer, professor Christian, como ele sempre começou, né, na nossa fala hoje da mesa, se ele puder já fazer uma fala de encerramento, eu já passo para o professor Alex e encerramos. Então, já gostaria de agradecer a participação de todos, voltando a lembrar que nossa apresentação, né, a nossa mesa de hoje estará no YouTube, e sigam as redes sociais do grupo, e até breve. Obrigado, né, e parabéns à nossa mediadora, que foi impecável em todos os aspectos de uma mesa, né? Não vou dizer os bastidores, mas ela conseguiu superar tudo. E parabéns, né, Alex? Obrigado mais uma vez por essa possibilidade de diálogo aberto. E, claro, parabenizo aos alunos que estão aí até o final, quem pôde ficar. E é interessante pensar nesse sentido, que é um lugar que nós estamos tentando não ocupar. O lugar está ocupado, apenas agora a gente está dando visibilidade a essa questão para não permanecer no estranhamento. Você estuda teoria crítica, você tem que estudar questões étnicas e raciais, por motivos óbvios que não vem ao caso serem comentados aqui. Então, nesse sentido, avancemos, né, e vamos tomar aquilo que é nosso. Obrigado mais uma vez, parabéns ao Alex. Eu quero imensamente agradecer, né, professor Christian, pela proposta, aceitei de muito tudo que... Olha, pessoal, vocês, né, são alunos do professor Christian, devem perceber isso. Ele não é mágico, né, não é aquela do conto conto de fadas, né, tudo que ele toca se torna ouro, né, mas tudo que, pelo menos até hoje, que eu tenho participado com o professor Christian, como proposta dele, tem dado muito certo, né, e essas atividades, que são atividades interativas, de intercâmbio, de parcerias, né, e trazendo os alunos, né, a gente fica muito feliz porque contribui no processo formativo de vocês, né, e não só na questão de banca avaliadora, mas também de compartilhar, né, esses momentos. Para nós, para mim, né, uma honra, assim, muito gratificante, né, sem palavras para descrever isso.
Gostaria de aproveitar, né, para aproveitar o momento para fazer um convite. Nós estamos organizando aí, né, inclusive provocado pelo Sr. Christian aí, que já aprovou pelo menos 2 editais do ProEventos, né, conseguimos aprovar também um edital aí de ProEventos da FAPESC, aqui da Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, nosso evento que vai acontecer entre os dias 19 e 21 de setembro, né? Estão todos e todas aqui convocadas, né? Convidados, mas convocadas a submeter trabalhos, né? Seus projetos, as suas, né? Suas experiências aqui. Vai ser um evento muito singelo, é um evento pequeno, né? Mas eu consegui nesse momento, que inclusive é um evento de um outro professor, né? Que acabou sendo desligado da nossa instituição, mas um evento que tem 8 anos de trajetória, né, que vem amadurecendo a cada ano, um evento pensado para alunos de graduação, mas a gente foi incorporando, né, os professores, pesquisadores, alunos da pós-graduação também, né, inclusive para você ter uma ideia, né, a inscrição é R$20, não existe isso em outros congressos, é tudo acima de R$100, né, os congressos aí, os mais simples que tem. R$20 é no sentido de constituir aqui o certificado e nos ajudar, inclusive, a dar uma boa estrutura, né? Porque a gente vai fazer um evento híbrido, né? Então não precisa também vocês se deslocarem, obviamente que eu gostaria muito que vocês se deslocassem para Criciúma, né? E em breve eu vou estar mandando aí a programação e a divulgação para vocês também compartilhar com as suas redes de contato, né? Então agradeço a Juliana pela mediação, excelente mediação, né? Me senti bastante contemplado, respeitado na leitura, né? Cuidadosa da fala, né? Do texto, e todos que ficaram, estiveram aqui, né? A Andresa, que conseguiu entrar, o Guilherme, né? E todos os outros aqui, alunos do professor Christian, o Rogério, a Alessandra, a Bárbara, a Joana, a Viviane. Professor Christian, um abraço, até breve, né? Mantemos aí sempre nossas parcerias e contato, e mais uma vez agradeço esse momento e essa abertura. Muito obrigado. Obrigado. Nesse momento, vou encerrar a gravação e... Pronto.